O Bahia foi campeão baiano jogando mal. Sim. O Bahia jogou mal a Copa do Nordeste também. Joga mal o Campeonato Brasileiro. São 22 jogos e 22 pontos. Eu não creio que o Bahia vai dar uma mudança nesses últimos jogos, não. Ele pode evoluir um pouco. E esse pouco ser o suficiente para ele não cair para a segunda divisão. Se ele evoluir um pouco, é possível que ele não caia. Eu acho que é isso que vai acontecer. Não vejo grandes alterações que o Paiva tenha conseguido implementar. Quando o Bahia joga bem, tem dificuldade de vencer. Quando o Bahia joga mal, geralmente ele empata ou perde. Né? Foi um jogo contra o Vasco da Gama, que o Bahia fez até um bom primeiro tempo. Bom no sentido assim, teve mais a posse, correu poucos riscos e fez um gol. Então você considera bom. No segundo tempo, o Vasco colocou atletas que jogam mais próximos, que valorizam mais a posse de bola, e o Bahia teve dificuldade de controlar a partida. Ao ter dificuldade de controlar a partida, ele foi perdendo a rédea do jogo e teve uma penalidade máxima, que foge totalmente aos padrões. Infantil, fora de propósito total. Tinha um jogador na cobertura, que era o Canu, um lance que não tinha perigo. O Vasco achou um pênalti a seu favor. Mas, independente disso, o segundo tempo do Bahia foi abaixo. O Vasco, por exemplo, tirou o Medel, que é um volante quase zagueiro, colocou o Jair, que foi expulso depois, que é um volante com passada larga que pisa na área, ele quase faz um gol. E vira o jogo, entendeu? E o Bahia, as substituições, a entrevista do Paiva, ele fala que o Juba necessitaria de várias conexões, de entrosamento. É verdade. O que ele está falando é verdade. Só que Biel, Mugni e Jacaré entraram muito mal no jogo também. E eles estão no Bahia há 6 meses, há um ano. Né? E é mais fácil para o Juba entrar com um jogo organizado do que o Juba entrar com um monte de substituição, que ficou um jogo aleatório, caótico. O Mugni entrou no lugar do Rezende como volante. Ele fez tudo, menos ficar de volante. Ele rabiscou o campo todo, desorganizou. O Jacaré errou muitas jogadas, Biel errou muitas jogadas e o Juba também. Então, as mudanças que foram feitas, os atletas que entraram abaixo do que aqueles que estavam, e o Bahia acabou fazendo um final de jogo até sem ter a condição de pressionar, de encurralar o adversário e conseguir a vitória. Foi um jogo ruim, trouxe um ponto e vai ter que se recuperar contra o Curitiba fora de casa. O técnico Renato Paiva, nessa coletiva, William, ele falou, né, que ele tem que ser um solucionador de problemas. A verdade é que ele não está solucionando. Né? Lá na rádio, em entrevista à nossa rádio, Salvador FM, o Ademir admitiu assim, depois que o Vasco fez as 3 alterações no intervalo, a gente ficou um pouco perdido. Ou seja, o próprio elenco do Bahia entendeu que o Vasco melhorou depois das 3 alterações e que podia ter feito o gol até mais cedo do que fez, né, com o pênalti que o Gilberto fez, um pênalti, para mim, desnecessário. Né? O jogador do Bahia não precisava ter feito aquele pênalti, mas é isso, os jogadores ficaram perdidos na marcação e o Paiva não conseguiu encontrar respostas no jogo para o desempenho do Bahia melhorar. O primeiro tempo do Bahia, sim, foi bom, né? O Bahia venceu com méritos, né? Fez uma primeira parte boa, marcou o seu gol, estava vencendo com méritos, mas depois que o Vasco contra-atacou com as suas alterações, o Bahia ficou sem encontrar respostas e até o final do jogo não conseguiu desempenhar de um modo que o torcedor pudesse acreditar que ele faria um gol, né? O Canu até perdeu um gol incrível, mas numa situação pontual de bola parada, não foi nenhuma jogada criada. Cauli vai fazer muita falta, né? Nesses outros confrontos diretos. O confronto direto contra o Vasco, o Bahia deveria ter ganhado, porque são confrontos diretos muito importantes. Depois desses 3 jogos, o Bahia vai pegar uma sequência um pouco mais complicada, né? Contra times como Fortaleza, Palmeiras, Grêmio, o próprio Internacional, que não está tão bem no Brasileirão, mas tem um bom time, não à toa está numa fase mais avançada da Libertadores. Então, o Paiva vai ter que solucionar os problemas durante essa pausa para a data FIFA, para que o Bahia possa desempenhar melhor contra o Coritiba, que é o lanterna da competição. Faz um campeonato muito ruim e, para mim, é obrigação do Bahia vencer o Coritiba lá no Couto Pereira, William.